Alô, galera! Alô, galerinha! Alô, galerinha! Alô, galerinha! Como Edu? Hoje nós vamos falar do reino protista, com cortes muito dinâmicos, só pra ferrar o editor. O reino protista, como a gente viu lá na aula de organização dos seres vivos, é uma bagunça do caralho. Ele é composto por eucariontes, que são unicelulares, multicelulares, autótrofos, heterótrofos. Mas, para simplificar, a gente separa os protistas em algas e protozoários. As algas são os protistas fotossintetizantes. Existem diversos tipos de algas, desde as unicelulares até as grandes kelps, formadoras de florestas no oceano. Ao contrário das plantas de verdade, as algas não têm tecidos nem órgãos no corpo delas. As algas são extremamente importantes do ponto de vista ecológico. Elas fazem uma grande parte da fotossíntese do planeta, elas formam a base da cadeia alimentar dos sistemas aquáticos e elas podem fazer uniões com outros organismos, como fungos e até animais. Além disso, as algas são muito importantes também para os seres humanos, porque a partir das algas nós retiramos recursos para alimentação. A partir de algumas algas nós retiramos o agar, que também é usado para a produção de medicamentos. E por conta da fotossíntese, algumas algas estão sendo usadas até para produção de energia. Como é o caso, por exemplo, desse prédio aqui na Alemanha, que retira sua energia a partir das fotossíntese das algas que existem nessas paredes de vidro. Mas algumas vezes as algas não são assim tão boazinhas. Existem eventos que são trágicos para o ecossistema e para os seres humanos. Esses distúrbios ambientais são causados pela eutrofização. A eutrofização é como se fosse a adubação da água, quando você coloca nutrientes demais e provoca a floração ou crescimento desenfreado das algas. Esse crescimento exagerado das algas faz com que elas acabem consumindo tudo quanto é nutriente. E quando esses nutrientes acabam, essas algas todas morrem. A decomposição dessas algas acaba eliminando o oxigênio do rio e levando à morte do rio naquele trecho. E a floração de algas tóxicas em reservatórios de água é potencialmente desastrosa para o abastecimento urbano. E existe um tipo de floração no mar chamado de maré vermelha, pela cor que o mar fica por conta das algas, que é especialmente tóxica para banhistas, pescadores e maricultores. Quando os mariscos estão sendo cultivados, quando acontece um evento de maré vermelha, eles acabam filtrando essas algas dinoflageladas, essas algas tóxicas, e acabam retendo as toxinas. Por isso eles não podem ser consumidos por seres humanos. O outro tipo geral de protista que a gente tem são os protozoários. Os protozoários são basicamente todos os protistas heterótrofos. Todos os protozoários são unicelulares, podendo ser de vida livre ou parasitos. Os protozoários se locomovem através de cílios, ou de flagelos, ou de pseudópodes, aquelas extensões da membrana, ou ainda podem não ter nenhum meio de locomoção. E assim como as algas são os protistas fotossintetizantes, os protozoários são os protistas heterótrofos. Alguns protozoários de água doce, como o paramécio aqui do lado, eles são hipertônicos em relação ao meio, o que quer dizer que a concentração dentro da célula deles é maior do que a concentração da água. E aí a gente viu lá na aula de membranas que quando isso acontece, a água tende a entrar na célula por osmose. E agora você imagina, essa água toda entrando. O paramécio não tem parede celular. Lembra o que acontece com as nossas células quando entra água demais? Bum! Então,
como é que o paramécio não explode? O paramécio tem uma vesícula chamada vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. E como o nome sugere, essa vesícula fica bombeando para fora o excesso de água. É como se você estivesse num barco, existe um furo no casco do barco e tá entrando água e você tá lá desesperadoramente tentando esvaziar o barco com um balde. E para que servem os protozoários? Os protozoários fazem parte do que a gente chama de zooplâncton, que a gente vai ver um pouco mais para frente nas aulas de ecologia. E eles também são causadores de várias doenças, como a gente vai ver na próxima aula. Então é isso aí, galerinha! Hoje a gente aprendeu um pouco sobre o reino protista e a gente viu a diferença entre as algas e os protozoários. Eu sou o professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima! Enquanto eu continuo ferrando o editor, você se inscreve aqui no canal, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no The Books on the Table.